Boa noite. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz. O tema, o que a mulher cristã precisa saber sobre a desgraça do ateísmo na educação. Eu aconselho, feito Morgana falou, vocês depois tem no Kindle. Nosso trajeto, nossa trajetória vai ser isso aqui. Breves definições, mostrar essa diferença entre o velho ateísmo e o novo ateísmo, ou neoateísmo, educação ateísta do Estado, que o Morgana falou, tem a ver com a educação, ateísmo nos livros didáticos e educando nossos filhos no Evangelho. Então, essa frase aí atribui-se a um autor chamado Greg Manson, o Greg Manson, como chamam, que ele diz assim, ó, se não definirmos os termos, ao entrar no debate, já estamos perdendo. Então, você tem que dar sempre definições no tempo. Por exemplo, se você está conversando com um mormon ou com um testemunho de Jeová, você perguntar para ele assim, você acredita em Jesus Cristo? Ele vai dizer, sim, Jesus Cristo, claro, como não? Então, aí você pode cair nessa besteira, de fazer essa pergunta, não é se você acredita, quem é Jesus Cristo para você? Então ele vai definir quem é, aí sim, porque senão você vai perder o debate. Porque vocês vão falar nomes iguais, mas totalmente pessoas diferentes. O testemunho de Jeová, a pessoa de Cristo, e a pessoa de Cristo daquilo que a Bíblia revela. Então, essa é a ideia, nós definimos os termos. Para isso, nós vamos falar rapidamente desses dois aí. Agnosticismo e ateísmo, certo? Antes de falar propriamente deles, precisamos saber que a Bíblia ensina que todos os homens sabem que Deus existe, pois o conhecimento de Deus está lá em Romanos, É inerente ao homem, está lá o texto, Romanos 1, verso 18, a ideia lá, e quando eles sufocam, alguns Nicodemos e outros estudiosos, biblistas, vão dizer o seguinte, pensa você numa praia, numa piscina, com aquelas bolas, que nós temos assim, e a gente às vezes coloca assim na água, o que acontece? Ela tende, só assim, a ideia de sufocar é essa, Eles sabem o conhecimento de Deus, tentam sufocar, mas não conseguem, porque nós somos imagens e semelhanças de Deus. Então está lá o conhecimento, eles tentam sufocar para tentar conviver, com a sua consciência pecadora, sabendo que eles vão ter o julgamento de Deus. Então, para tentar abafar isso, eles tentam, é como alguém assim, faz uma besteira no outro dia e à noite não consegue dormir. Aí coloca o travesseiro assim na cabeça. Aí você tem que dormir de todo jeito. Pronto, o ateu, o ímpio é assim. Ele tenta dormir de todo jeito, tenta abafar esse conhecimento de Deus. A citação é longa, não vou forçar, tá bom? Mas Calvino, ele fala aí que não há nenhum povo, nenhuma civilização que não tenha o conhecimento de algum Deus, certo? Vocês têm que ter em mente o seguinte, quando a gente fala, a gente não pode cair também no engano de muitos estudiosos hoje que dizem assim, religião não pode se misturar com a educação. E quando eles falam de religião, eles sempre apontam para religiões que creem em algo transcendente. Porque a definição mais comum de religião é a crença em um ser transcendente. Mas essa definição que é dada na maioria dos livros é uma definição deficiente. Porque nem sempre há essa crença no transcendente. Há também uma crença nas coisas imanentes. Por exemplo, os animistas, os povos que adoram árvores, rios, eles creem nas coisas aqui imanentes. Tá bom? Então, só quem dá esse equilíbrio é as escrituras, que Deus é transcendente, ele está fora da criação, mas ele é imanente. Providencialmente, ele está cuidando da sua criação. Tá bom? Mas as religiões ela tendem a ser ou transcendente ou imanente. Mas Calvino vai dizer assim, mas todas têm Deus. Essa ideia de uma divindade. Por que isso? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Tá bom? Nós somos feitos para adorar. Ou nós adoramos o Deus verdadeiro, ou adoramos o Deus falso. Mas não há nenhum ser humano que ele não seja um adorador. Todos são adoradores. E isso, vocês vão ver, que vai ter um link com a educação. John Frame diz isso aí, que muitos há que dizem não ser teístas nem ateus, mas agnósticos. Você for ler esse livro de John Frame, ele tem um negócio seguinte, agnóstico é aquele que tem dúvida, Ele está em cima do muro, não sabe se Deus existe ou não. A John Frame diz assim, porque o ateu ele nega, o teísta crê, o agnóstico é no muro. Tá bom? Então nós somos crentes.
Se um mês tem 4 domingos, quantos domingos nós deveríamos estar na igreja? Os 4. Não é isso? Um ateu, por ele não crer, quantos domingos ele deveria estar? Nenhum. Mas um agnóstico pode ter dúvida. Quantos domingos ele deveria estar? Aí John Freire diz assim, pelo menos 2. Entendeu? Para nesses 2, ele tirar a dúvida se Deus existe ou não. Só que John Freire vai dizer assim, não acontece isso. Os agnósticos eles estão mais para ateus mesmo do que para agnósticos, porque na dúvida, eles sempre vão dizer assim, na dúvida, Deus não existe. Entendeu? Aí John Freire diz assim, não existe esse negócio de agnóstico. Há esse conceito que foi formado por esse senhor aí, ó, T.H. Huxley. Ele que, biólogo britânico, ficou conhecido como o Bulldog de Darwin, né? Que ele defendia Darwin, assim como o Hermann Bavinck, né? Conhecido também como o guarda-costas de Kuiper, né? Porque foi ele que deu toda a fundamentação, teologicamente, sistematicamente também, no processo lá de Kuiper, na universidade. Ele é conhecido como guarda-costas de Abraham Kuyper. Esse senhor aí é conhecido como Bulldog, né? Eu não sei se eu queria ter um título assim, ser conhecido, né? Como cachorro de fulano. Bom, mas foi ele que deu origem a esse tema aí, 2 palavras, né, gregas, que é gnose, conhecimento, e não, desconfiança, não conhecimento, tá mais para isso, mais para dúvida mesmo. Então, de maneira geral, os estudiosos dividem o ateísmo em 2, né, chamado ateísmo prático. Muitos de nós, talvez, em algum momento da vida, nos tornamos ateístas práticos, principalmente nas lutas. Né? Gaspar, o professor Gaspar, amigo meu de Morgana, acho que vocês conhecem, ele diz assim, ó, dificilmente quando nós passamos a duvidar da existência de Deus ou do amor de Deus, é por raciocínio. A gente chega assim, abre a Bíblia e começa a formular proposições. Diz assim, peraí, isso aqui e tal, Deus não existe. Geralmente isso não acontece, né? Intelectualmente. Nós passamos a duvidar, principalmente do amor de Deus, no tempo das angústias. Uma prática. Por exemplo, eu estava na faculdade, aí minha irmã liga. Né? O Wendel, papai fez socorrido. Ele passou mal e socorreram ele. Daqui a pouco minha irmã liga. Wendel, papai morreu. No caminho para o hospital, fulminante, né? Aí morreu. Um ano depois, minha mãe já vinha lutando com câncer, aí morreu também de câncer. Né? Morreu em casa, fui para a igreja, quando eu voltei, ela tinha sido socorrida, aí quando eu estava trocando de roupa para ir para o hospital, minha irmã liga, parece que mais não, o Senhor guardou a nossa mãe. Então, é muito comum, nesses momentos de aflições, a gente entrar nessa, né? Será que Deus me ama mesmo? Então isso é um tipo de ateísmo prático. A gente duvida da providência, sabe? Eu estava conversando com alguém ontem assim, ele disse, Wendel, eu estou agora lavando os pratos, varrendo a casa e orando a Deus. Mas isso está certo mesmo. Mas sabe por que nós não fazemos isso? É porque a gente só faz oração a Deus assim, quando vai pegar um avião. Não é isso por quê? Porque sabe se aquele troço cair, meu filho? Olha, não escapa não. Não escapa não. Não tem. Se você estiver embaixo, não estiver em cima, estiver embaixo, morre também. A gente ora a Deus. Mas quando a gente está lavando o prato, a gente não ora a Deus. Geralmente. Por quê? Porque a gente sabe, a gente pensa, perdão, que nós somos suficientes para fazer aquilo. Para que Deus daquilo? Não é isso? Eu não sei aqui quantos tiveram o desprazer de pegar uma tal de chikungunya. Aí vocês vão ver o quanto, o mínimo esforço eu tive. É assim, deitado e fazer assim. Aí você vai dizer assim, Senhor, me ajuda, Senhor, a virar. Aí você vai ver assim que nós não somos suficientes para isso. Porque é dor em cima de dor. Entendeu? Aquele é um negócio doido. Eu tinha um professor chamado Clóvis, ele dizia assim, a gente quer ser tanta coisa, ele dizia outras palavras mais duras, aí dizia, aí vem um bichinho assim, Deus manda, derruba o homem. Isso não vai ser muita coisa não. Entende? Então, essa é a ideia, né, de ateu prático. E o ateu teórico, sabe? É aqueles que formulam mesmo construções de pensamentos para tentar provar a não existência de Deus. Entendeu? Mas se Deus não existe, não vai ser provado, né? Porque você vai provar algo que não existe. É a coisa mais simples de refutar. Se algo não existe, não vai ser provar que aquilo não existe. Vamos lá. Nós temos aquilo que os estudiosos chamam de velho ateísmo, né? E o novo ateísmo. O velho ateísmo é... ok. Na Bíblia, né? Está lá em Salmos. Interessante que esse texto aí, se vocês pegarem o Santo Anselmo, o argumento ontológico dele, certo? No livro dele é o argumento proslógico.
ele, na oração dele, no argumento ontológico, ele faz orações. Entendeu? E dessas orações ele pensa assim, Senhor, eu queria fazer uma oração, né, tá orando, para provar de forma fácil, de uma ideia. Ele estava lutando para demonstrar a existência de Deus. Ele disse, na oração, ele vem esse cristal assim, e se você for pegar o livro de filosofia dele, está cheio de textos bíblicos. E um deles é isso aí. O tolo diz, no seu coração não há Deus, né? É tolice alguém que diz isso. Bom, esse é o texto mais... Até os animais, vai dizer aqui, né? Cadê? Até os animais saberiam dizer que Deus existe, né? Porque toda a criação louva o Senhor. Até os animais, e às vezes a gente se comporta pior do que um animal, pior do que um jumento. Né? Porque às vezes a jumenta vê o anjo, e a gente não quer ver, viu, não só falou, viu algo extraordinário, enquanto a gente já tem as escrituras que nos provam que tudo aquilo é verdade, e a gente muitas vezes duvida. Então, esses três senhores aí, vocês sabem quem são esses três cidadãos? Freud, Marx e Deus está morto, Nietzsche. Eu vou botar Darwin, né? Porque Darwin também é considerado. Esse aqui nega Deus no consciente, no inconsciente, né? Teve influência do aconselhamento, afastou Deus do aconselhamento. Então ele pega termos como pecado, depravação, ele dá uma roupagem, usa, mas tira Deus. Marx tira Deus da economia, da política, já sabe o que é que dá. De tudo, né? Nietzsche matou Deus. E Darwin, eu não coloquei aqui proposital, porque esse daqui, eu estou começando a estudar, tá? Comprando um livro, lendo, porque eles são chamados mestres das suspeitas, na hermenêutica. Aí eu estou dando uma lida, uma coisa bem... sair crente daí é só a graça de Deus mesmo, depois da leitura desses caras. Então, eles são chamados ateístas antigos, né? Porque eles realmente trabalharam, como é que eu posso dizer, intelectualmente, para atacar a crença no Deus, cada um da sua forma, certo? E Darwin também, né? Então são 4, 3, eu botei especificamente por causa da minha proximidade na leitura que eu estou começando a fazer, e o Darwin. Esses são os antigos, olha aí, Freud, Marx e Nietzsche, certo? E os novos agora, Sam Harris, Richard Dawkins, Daniel Dennett e Christopher Hitchens. Por que eu coloquei... Esses caras são assim, fundamentais para entender toda essa onda de neoateísmo, de críticas, porque realmente eles escreveram. Porque, vejam, você pode ter um ateu, mas dificilmente ele vai escrever algo, entendeu, para influenciar as pessoas. Ele é ateu, mas se você conversar com ele, vai tentar te provar. Mas ele não vai escrever algo assim para difundir a sua fé. Feito nós fazemos, cristãos, evangelizar. Eles são evangelistas. Pronto, a palavra certa é isso. Eles são evangelistas para o neoateísmo. Esse autor aqui, o Alistair McGrath, esse livrozinho, um desses que eu mandei, os caras não chegou a tempo, ele vai dizer o seguinte: em 2006, 3 homens se reuniram. Deixa eu só aqui achar. Esses 3 aqui se reuniram e, dado os seus escritos, o poder dos seus livros, um repórter chamado Gary Wolfe, num artigo para uma revista britânica, deu esse nome: os neo-ateístas. Então, em 2006, esses 3 aqui receberam esse nome de neo-ateísmo, novo ateísmo, neo-ateístas. Através de uma revista, o cara lá escreveu e pegou. Em 2007, esse também escreve um livro. 1, 2, 3, 4. Em 2007. E os 4 participam de um debate. E nesse debate, em 2007, eles receberam o nome dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, quando vocês ouvem assim, quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse ateístas? São isso aqui. Em 2007, eles receberam isso. Porque eles se reuniram para atacar as religiões. Mas, principalmente, lembre-se de uma coisa, olha, o mundo, Gaspar disse uma vez para mim, nunca esqueci, o mundo não odeia religião. O mundo odeia cristianismo. Xuxa diz que fala com pedras, duendes, ninguém acredita. Tinha uma mulher aí chamada, talvez as mais jovens não vão ver, Tiazinha, foi muito famosa, tinha umas cenas meio sensuais, ela ficou muito famosa mesmo. Ela disse que teve um encontro com o ET. Ninguém acreditou. Mas se você disser, feito da Damares, aqui sem
entrar nos detalhes. Sem entrar nos detalhes, tá bom? Mas veja como é que é recebido. Porque o mundo não tem ódio das crenças, tem ódio do cristianismo. Tá certo? Esses homens, principalmente. Então, 2003, são chamados 2006, neoateístas. 2007, com a inclusão dele no debate, eles são conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, você pode, como a Morgana falou, não tem como separar isso que eu vou te mostrar para você, tá? A política da educação, não tem como. Então o Estado hoje, né, tomou lugar de Deus, ou pretende. Ele quer dominar a família, a escola, a arte, a igreja e o trabalho. Quando na verdade deveria ser assim, ó, Deus dominando essas esferas. O problema é que o Estado deveria ser só um agente mediador dessas esferas. Por exemplo, quando aqui tem um conflito, o pai quer matar o filho, a mãe quer esfaquear o marido, então o Estado vem como mediador e resolve o conflito. Deveria ser esse papel. E não interferir no sentido de dizer assim, você não pode bater, você pode bater, você tem que botar o seu filho na escola tal, tá certo? Então isso aí é porque o Estado tomou lugar, ou tenta tomar o lugar de Deus. Esse livro aí está para ser traduzido, né, indo da instituição, foi Morgana que traduziu um capítulo, uma parte desse livro que a gente usou lá no fórum, no ciclo, toda vez eu confundo, no ciclo de leitura do Altúzios, Força Política, ele diz o seguinte: uma das ferramentas mais úteis na busca pelo poder é o sistema educacional. Vocês vão ver por quê. Isso é verdade mesmo. A mesma frase que Morgana leu aqui, certo? Mas no sentido bíblico, né, de ensinar as crianças, os marxistas, eles perceberam isso. Roger também diz isso. Um sistema educacional nacional abrangente e centralizado, separado da religião, como hoje é comumente proposto, provará ser a mais espantosa engenharia para a propagação de crenças anticristãs e ateístas. Porque quando ele tenta separar, certo? Na verdade, ele quer dizer assim, tira o cristianismo e coloca o papel da religião. Eu estava pegando um livro de história, acho que foi 5ª série, 6ª série. Aí fala sobre as teorias da criação. Aí está lá, darwinista, umas 4 folhas, 5 folhas. Teoria criacionista. Estamos assim. Teoria do Candomblé, falando sobre a criação. Enorme. Veja, Candomblé pode. Darwin pode. Mas criacionismo eles não é. Então o que o Roy está dizendo é o seguinte, é que vai provar que vai ser um desastre. Porque a ideia não é tirar a religião. É tirar o cristianismo e colocar qualquer coisa. Lembra lá do Jean Willis? Ele estava propondo que tivesse no sistema educacional aula de islamismo. E ele não sabe, entendeu? É o processo de auto-engano, não é o processo de auto-engano. Que o islamismo não tem nem como comparar, entendeu? Porque você não vê nenhum cristão aí matando homossexual. De bom senso, segundo as escrituras. Mas você vai ver qualquer islamismo mesmo, qualquer islã, qualquer adepto mesmo, se ele seguir mesmo, a tendência é matar. Esse aí é o Marquês de Sade, né? Ele vai dizer assim, ó. Então, a função do Estado no controle educacional na perspectiva sadiana. Só para adiantar para vocês, olha, não pensem que o Estado tem interesse de cuidar dos nossos filhos. Tá bom? A forma genérica de falar dos nossos filhos é o seguinte. Não sei se vocês sabem, né, quem tem filho que estuda em escola pública ou conhece, que agora tem escola integral. Aí muitas pessoas pensam que aquilo é uma maravilha. Aquilo não é uma maravilha. Aquilo o Estado está dizendo assim, teu filho pertence a mim. E eu vou educá-lo. Então, quanto mais tempo eu passar com o teu filho, eu vou fazer o teu filho segundo a minha imagem e semelhança. Então, a ideia do Estado é essa. Tá certo? Então, o Marquês de Sade diz assim, deve desmantelar toda a lei e toda a religião. Todas. Com exceção da adoração à natureza. O Estado deveria fazer isso. Para apressar a destruição da religião, o instrumento escolhido foi a educação estatista. Está vendo? Marquês de Sade, muito lá do século XVII, eu acho. As escolas não cristãs de um Estado não cristão erradicariam o cristianismo. Tá certo? Então a meta é essa, é erradicar o cristianismo. Estava numa palestra no Bicap, aí o professor disse assim, ele é adepto da linguagem, né?
doutor nessa área, disse assim, tudo é linguagem. No debate, né? Tudo é linguagem. Tudo é linguagem. Aí outro professor disse assim, eu queria fazer duas perguntas para o senhor. Quando o senhor tem dor de cabeça, o senhor toma um comprimido ou engole uma gramática de português? Segundo, vá dizer para um judeu que o que Hitler fez foi linguagem. Só que o professor da dando palestra, da linguagem, ele é alemão. Aí foi uma facada nele. Rapaz, ele ficou todo vermelho. Aí depois o que fez a pergunta pediu desculpa aí, porque ele nem se ligou essa pergunta, né? Assim, para perguntar para um judeu se o que Hitler fez foi linguagem, não foi um fato real. Porque tudo não é linguagem, entendeu? Tudo é narrativa. Aí ele ficou assim, desculpa, eu não quis machucar, porque ele foi contra o nazismo, né? Então, as igrejas foram confinadas, tanto quanto possível, às funções estritamente religiosas, e mesmo nesta esfera escrita, estavam sujeitas a tantas obstruções quanto os nazistas se atreviam a impor. Ou seja, você vai pregar aquilo que eu quero. É o que a tentativa de fazer isso no Brasil, né? Cada vez mais os pastores estão sendo, né, afastados paulatinamente para pregar aquilo que as Escrituras dizem e pregar aquilo que o Estado vai impor. A implementação desse objetivo começou com a redução da instrução religiosa nas escolas primárias. Tira isso e aumenta o tempo dos alunos nos colégios estatistas e uma educação cada vez mais ateísta. Aqui, livros religiosos e, por último, com a substituição da instrução denominacional cristã pela fé alemã. E isso aqui é uma palavra alemã, Weltanschauung, que é cosmovisão nazista. Quando a guerra teve início, a instrução religiosa havia quase desaparecido das escolas primárias. Ou seja, eles trabalharam certinho mesmo. Então, fizeram aquilo que eles estavam pretendendo. Criar um exército, né, de pessoas para pensar conforme o Estado. Né? Deus diz, façamos o homem segundo nossa imagem e semelhança. O Estado diz, façamos nossas crianças segundo a minha imagem e a minha semelhança. Tem esse aí também. Certo? Da mesma forma que Hitler, Lenin percebeu o valor de monopolizar a educação e trazê-la para o controle exclusivo do Estado. Ele acreditava que o tempo estava ao seu lado. A velha ordem passaria com suas ideias ultrapassadas sobre religião, família e educação. O processo de mudança, entretanto, deveria começar com as crianças. Está vendo? Sempre começa com essas crianças. Sempre. Sempre. Assim, não sei aqui quando se trabalha com crianças na igreja. Lá na igreja, a gente, ao longo do processo, né, ensinava crianças assim, pintar, sabe, a ficar cantando. Rapaz, olha, a gente tem que parar com isso, né? O processo, lógico, de reforma é um processo doloroso e demora. Mas assim, eu não quero que essas crianças se tornem cantores e nem pintores. Eu quero que eles sejam crentes. E o melhor local para eles aprenderem é aqui na igreja. Então a gente vai ter que dar um assunto que eles saibam. Então a gente está dando catecismo, ensinando assim realmente Bíblia para as crianças. Sabe? Memorizar, todo domingo eles têm a obrigação de memorizar durante a semana um texto bíblico. E tem criança lá que não sabe ler, mas sabe citar assim, Isaías, Salmos. Ela me chama, pastor, olha, tem uma lá que é pastor, eu quero que o senhor me ensine a ler. Apesar de não saber ler, eu vou citar os textos aqui, ela começa a citar os textos bíblicos. É impressionante, entendeu? Como aprende. É tolice a gente dizer assim, rapaz, as crianças não aprendem. Esses uns, eles perceberam. Às vezes o mundo tem uma percepção mais aguda do que muitos crentes. Percebe, rapaz, aí quiser mudar algo lá na frente, aí tem que começar a ordem aqui embaixo. Entendeu? Vamos lá, avançar aqui. Mais outro. Quem sabe quem é esse aí? É o... Isso. Para modificar a cultura, Gramsci argumentava: seria necessário uma longa marcha através das instituições, as artes, o cinema, o teatro, as escolas, as faculdades, os seminários e os jornais. A mesma ideia também, né, está sendo implementada no Brasil, essa revolução cultural. Se você insistir em ensinar a falsidade aos seus filhos, que a Terra é plana, que o homem não é um produto da evolução pela seleção natural, o nosso bem-estar de todos nós no planeta depende da educação dos nossos descendentes. Cada vez mais, os nossos filhos estão sendo arrastados para adotar uma cosmovisão ateísta. O cientificismo tomou o lugar de Deus e a escola tornou-se um lugar oportuno para divulgar a sua morte. Então, lembre-se, né? Geralmente, escola dominical, daí, sei lá, 1 hora, tem vezes que nem tem, né?
Não, sem fazer crítica aqui, tem igreja que não tem só culto. Certo? Quando é um culto realmente bíblico, exposição da palavra, beleza. Mas quando é aquele culto, sabe? A gente poder chamar de culto. Aí não tem escola. Veja, nossas crianças passam segunda a sexta, se for integral, né, passa lá 6 horas, 7 horas. Veja quem está levando vantagem nessa luta. É o Estado. É assim, minha preocupação é que tipo de cristianismo nós estamos entregando para essas crianças. Entendeu? Para daqui a 30 anos, 40 anos, o que é que eles vão olhar para trás e vão estar expondo, pregando, se reconhecendo agora? Porque fica. Eu me lembro que quando eu tinha 8 anos de idade, 9 anos, eu ia para Paraty, na casa da minha avó, ela era uma crente fervorosa, batista, ela me levava todo domingo para a escola dominical. Isso ficou assim no meu coração. Fui crescendo, não ia para a igreja, mas sempre ficava aquela, feito o pessoal diz, né? A sementinha. Até o momento do Senhor me chamar para o Evangelho. Esse também, Esquizofrenia Intelectual, é muito bom, é do mesmo autor, quer dizer, do mesmo autor de um artigo aqui, o Rushdoni, ele vai dizer o seguinte: podemos afirmar, portanto, que a escola pública agora, controlada pelo Estado, e seu conceito de educação é de forma decisiva estadista. Essas circunstâncias são notórias em vários sentidos. Deixa eu adiantar aqui para vocês verem. Primeiro, a educação deixou de ser responsabilidade do lar. Eu estava na Unicap, estudando Unicap, teve um debate lá o seguinte: os marxistas dizendo o seguinte lá, que o homeschool vai acentuar a desigualdade social. Não se expõe, não, porque tem mais. Veja que a argumentação fantástica. Ela disse o seguinte: pense comigo, ela dizendo, pense comigo, se meu pai tem muito dinheiro, certo? Muito dinheiro, então eu vou ter condições de contratar os melhores professores. E uma pessoa não tem dinheiro, vai enviar o filho para onde? Escola pública. Quem vai levar uma taxa? Isso aqui, né? Ela está errado. Esse pai, o Estado deve forçá-lo a enviar para a escola pública. Aí eu disse, quer dizer que você prefere nivelar o baixo, ao invés de dizer assim, não, quem tem condições educa. Quem não tem, vamos lutar para que esse daqui melhore. Mas veja como é que é a ideia, é nivelar. Ou seja, quem é rico, tira com a riqueza e deixa todo mundo na pobreza. É marxista mesmo. Veja a ideia. Não, é negócio de louco, você vai não acreditando que numa universidade, depois, eu acredito mesmo, porque a cosmovisão de vocês leva para isso mesmo. Então, tira a educação dos pais, pai não pode bater, pai não pode fazer homeschool, né, está proibido aí, apesar de ter pessoas fazendo. A educação é passiva, né? É obrigada, não deveria ser, porque nem todo mundo tem essa aptidão para estudar. Eu tenho crianças que, por exemplo, meu sobrinho, está 4 ou 5 anos na quinta série. Mas o menino, ele é extremamente inteligente para serviços práticos. O pai dele é pedreiro, ele está fazendo a casa da minha irmã. Ele pega as coisas assim, ó. Assim. Impressionante. Aí eu disse, não sei por que investe nele nessa área, em área técnica. Entende? Mas eles acham que isso é uma ofensa. Você diz assim, não, tem que estudar. Não tem. Talvez a habilidade dele seja para a parte técnica. Isso não é nenhum desmérito. Nem todo mundo é acadêmico, não. Não há nenhum desmérito de uma criança ser boa em, sei lá, em construção, na área de manutenção do aparelho, não tem um desmérito nisso. Mas não, o Estado tem que fazer. Isso, qual é o problema disso? É que muitas crianças lá, ao invés de ajudar no desenvolvimento da aula, fica atrapalhando, porque ela está perdendo a aula. Mas ela é obrigada a falar. Ela sabe que ela vai fazer, puder fazer de errado, mas não vai ter providência não. O máximo, um bilhetinho, vai, vem, conversa, mas depois está lá estudando de novo, sem ter nenhum interesse. É isso que ele está falando. Né? O terceiro, o velho mito do núcleo religioso, ou seja, já ouviram esse negócio, todo caminho leva a Deus. Então, esse é o núcleo religioso que ele vai dizer. Entendeu? A ideia lá é a seguinte, rapaz, qual é a sua religião? Cristã. Qual é a sua? Buda? Não, budista. Você, candomblé, você... Não importa, não importa. O que importa é que Deus é amor. Importa que todos os caminhos levam... Então, isso é um mito e é passado para as crianças. Certo? Esse tipo de educação. O falso ensino da neutralidade educacional, toda educação é fundamentalmente religiosa. Porque há esse conceito ainda, né? Eu estou dando aula, estagiando no IFPE. Eu e um amigo, sabe? E é um conflito, porque ele é marxista, gosta de Foucault, gosta desses caras assim. E eu sou totalmente convicto. Então ele deu uma aula lá, criticando, falando que nós temos que ser neutros em sala de aula. Aí, apontado em mim, me apontando para falar. Aí eu perguntei a ele, como é que você é neutro?
Como é que você sabe disso? Se você brigou com a sua esposa ontem, se isso não vai influenciar na sua aula hoje. Se até o café que você tomou, talvez tenha queimado a sua língua e você está chateado dando uma aula ruim. Isso não tem como, meu filho, ninguém ser neutro. Não há neutralidade. Aí começou o debate, mas há esse conceito na academia de neutralidade. O professor tem que ser neutro, não é? É por isso que aqui, né, é uma crítica da escola sem partido. Porque a escola sem partido, ela quer que os professores sejam neutros, não há neutralidade. O que o professor deve ser, mesmo ele sendo marxista ou de direita ou conservador, o que é que ele deve propor? Dar os dois assuntos, por exemplo, se você vai falar sobre aborto, você é contra aborto. Né? Por exemplo, Vinícius Pimentel. Ele deu aula numa universidade e sobre direito, alguma coisa, né, específica no assunto, pintou em aborto. Ele apresentou as duas visões, a favor e a contra. Vamos fazer aqui um debate. Isso é aula. Embora ele seja contra. Entendeu? Mas o que acontece, os marxistas, é que eles sempre dão aula só visando marxista. Aí agora a direita quer tomar outro extremo, dizer assim, não, vamos deixar tudo isso e vamos só falar da direita. Então, a neutralidade não há. Entendeu? Não há. O que eles devem dizer é o seguinte, vamos propor aula que apresenta as visões, a pluralidade de ideias. Isso, a academia é para isso. A gente até falou isso essa dia, porque não sei se vocês já leram alguma coisa sobre Kuyper, né? Kuyper ele defendia isso, a pluralidade. Aí perguntaram para a gente assim, lá no autor, se você tivesse um governo cristão, prefeito, governador, e quisesse apoiar a igreja de vocês, você aceitaria? Não. Não, o irmão ficou escandalizado, não. Porque ele não é eleito para defender a igreja A ou a igreja B. Ele é eleito para defender a população. Então, se ele tem um projeto para ajudar as igrejas, todas as igrejas, todas as entidades religiosas, candomblé, sim, por que não? Porque todo mundo é plural, meu filho. Ele não foi eleito para defender a igreja batista, para defender a Assembleia de Deus. É por isso que, às vezes, nós recebemos crítica, né? Porque há esse curral eleitoral. Então, um vereador, um deputado, ele foi eleito para defender os direitos do povo, e não dele, de um grupo específico. Ateísmo no livro didático. Eu não vou dizer o nome, um colega, uma filha de um amigão meu, aula de matemática. O professor chega em sala de aula, só tem mulheres aqui, vocês vão sentir o drama. Quem é? Não esconda não, tá? Quem é virgem aqui? Matemática. Aula de matemática. Quem é virgem aqui? Aí todo mundo... Ninguém levantou. E assim, né? Tá bom. Aí a filha do pastor... E se quiser? Ela está terminando o último ano, né? O ensino médio. Ensino médio, isso. Aí todo mundo cai na risada. E você é virgem, ela fica assim, agora eu quero fazer uma pergunta. O que é que isso tem a ver com matemática? Eita, Se o senhor não der aula de matemática, eu vou sair da sala dela e vou chamar a diretora. Acabou, professor. Isso. Porque o que tem a ver com virgindade com matemática. Então é isso que só vai mostrar aqui. Nos livros, de forma explícita. Eu vou ler aqui um livro, ver o que ele diz. Ele está falando sobre literatura. Carlos Coroa, no nome do livro, diz assim, ó, no finalzinho do livro, ele diz assim, ó, as religiões pregam, 2 pontos, amar, ajudar, perdoar, reconciliar, dizer não à violência, tornar-se melhor. Sim, é possível pôr essas ideias em prática na Terra, sem necessariamente crer em Deus. Bem, estamos sobre literatura. Você já está colocando aqui agora a sua visão de mundo. Sutilmente está ensinando nossas crianças que para ele entender a literatura, ele não precisa de Deus. Então só diz assim, de forma explícita. Tem livro que traz de forma explícita o ateísmo. Aí depois ele vai mostrar de forma sutil. Vejam aqui, de forma sutil, como é que ele apresenta a ideia. E aqui eu vou perguntar a vocês se vocês percebem isso, para atiçar a nossa capacidade, né, de análise. A mais importante contribuição, livro de história, de forma sutil. A mais importante contribuição dos hebreus foi, sem dúvida, sua religião monoteísta. O judaísmo. Foi aqui tranquilo. Antes, porém, de atingir o estado monoteísta, crença em um único Deus, a religião passou por várias fases. De início, os hebreus adoravam rios, fontes, poços, árvores e montanhas, que, segundo eles, eram habitados por espíritos, Elohims. Posteriormente, passaram por uma fase de monolatria,
Monolatria é a adoração exclusiva de um único Deus, sem contudo negar a existência de outros deuses. Veja, de onde é que ele pegou isso? Foi da Bíblia? Não, veja, ele vai pegar um livro de história, uma informação do livro judeu, da história do judeu, ele vai pegar em qualquer outro livro, menos na Bíblia. Por quê? Porque eles não consideram a Bíblia como fonte de informação histórica também. Ele vai pegar, mas veja o que ele está ensinando para nossas crianças. Aí quando a criança vai lá na Bíblia, uma história. O professor está dizendo. E o professor ele tem uma alta capacidade de influenciar as crianças. É incrível. Tem jovens, eu vejo lá no FPE, que ele não conversa com pai e mãe, mas ele chega com o professor e diz, professor, estou passando por um problema. Minha mãe não quer. É incrível como, assim, eu não sabia disso, sabe? Assim, eu aluno, né? E agora estou lá com o professor. A segurança que um professor passa para um aluno. É impressionante. O poder de influência. Então, Solon vai dizer de forma sutil e de forma velada. Veja o que ele está falando aqui, sobre um livro de biologia. Né? Matemática, biologia. Ocorre que no tratamento do sistema reprodutor, o autor começa a falar da educação sexual e indica que é normal, durante a puberdade, as fantasias, a atração, a admiração e o desejo por companheiro do mesmo sexo. O cara está falando de biologia, anatomia, ele diz assim, mas é normal, aqui os meninos, numa certa fase, gostam de meninos, as meninas gostam, está vendo, de forma relata. Entende? Então, assim, se nós, né, as pessoas que têm filhos, filhas, né, sobrinhos, sei lá, qualquer coisa para pessoas pequenas da igreja, que estão estudando, se a gente não atentar com essas coisas, a gente confiar nos livros. Agora, Deus, acho que foi no Rio de Janeiro, teve um maior problema, um colégio lá famosíssimo no Rio, a mensalidade custa em média, parece que é R$4.100. Estava dizendo que o impeachment de Dilma era bom. Você viu isso? E eles tiveram que reajustar, reformular o livro, para colocar lá que foi impeachment, porque os pais, quando viram aquilo, disseram, não, está errado isso aqui. Tá vendo? Mas a sacada é o seguinte, os pais estão preocupados, tem que estar lendo o que é que os filhos estão aprendendo. Porque a escola hoje é assim, dado a todo esse contexto, né, que nós estamos passando ao longo dos anos, a meta não é ensinar, não. É fazer prosélitos. É fazer prosélito mesmo. Certo? Eu botei aí pessoa negra e branquinho para ser politicamente correto, né? Isso aí está baseado em... não é escrituras. Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio 4, 5 ao 6. Diz assim: Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os. Porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão, certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente. Por que ele é inteligente? Veja, a tarefa, aqui, o conteúdo vai ser ensinado, os estatutos e juízos de Deus. A fidelidade, como mandou o Senhor. Pense, vou trabalhar aqui com vocês, né? Ateísmo, Estado, e agora vou fazer dois caminhos. A educação em casa, nossos filhos, e daqui a pouco eu vou chegar, quem é professor, foi como eu estava falando, vai chegar uma pedagoga, você já chegou, para falar também qual é a nossa perspectiva, porque uma coisa é nós que estamos aqui ensinar aos nossos filhos em casa. Beleza, é tranquilo. Outra coisa é você tentar ensinar numa escola pública. É totalmente diferente. Então, você ensinar na igreja é bom, ensinar em casa é maravilha, mas você ir para uma escola pública por vários motivos. Primeiro, lá você vai ter confronto. Eu tenho isso direto lá. Direto. Quando eu estava falando sobre ética lá, entrou em aborto, sabe? Foi uma confusão terrível lá no FPE. Né? Mas como eu sempre usava muito assim, sabe? Eu estou do lado de filosofia. Então, filosofia você pode pensar. Esse é minha... Né? Você pode pensar, você pode discordar. Então aqui eu vou, né, discordar de vocês. Aí se discordar, né, eu aborto. Eu sou a favor do aborto, porque a mulher é o corpo. Eu disse, mas quem foi pensar você que aquele outro corpo é seu corpo? Eu digo, é seu corpo, pegue seu braço, desce seu dedo,
sua mão, mas aqui não é seu corpo. Para o avatar é só fazer um exame de DNA. Aí começa assim, você já pensaram, pararam, pensaram sobre isso, refletiram? Será que é assim mesmo, como estão dizendo, que é o corpo da mulher, a extensão? Sabe? A gente leva o pessoal lá pensar. Mas mesmo assim, há contestações. Quando eu falo isso também sobre a ciência, o desenvolvimento da ciência, que eu mostrei que foi todo o desenvolvimento da ciência e a proliferação, do desenvolvimento, tanto a origem como essa expansão se deve ao cristianismo. Porque, lembre-se comigo, quando vocês aqui olham para uma vaca, um boi, o que é que vocês veem? Um animal. O que mais? Uma vaca e Um boi. O que mais? Só isso? a criação de Deus. Isso, mas o que mais? Uma carne pra gente comer. E um leite pra gente Quando beber. eu olho, eu só olho assim. Pense numa picanha boa. Pense. Como um homem bem pragmático. Eu não vejo outra coisa. Eu já para isso aí, é uma coisa boa. Mas se você for para a Índia, quando ele olha com uma vaca, eles vão olhar o quê? É o quê? Deus. Está vendo a perspectiva? Agora veja, eu posso pegar uma vaca, matar e dizer assim, abrir, e dizer assim, deixa eu examinar aqui, coração, como é que funciona. Eles podem fazer isso? Por que a gente faz isso? Porque Deus disse que nós devemos dominar a criação. Está entendendo a perspectiva do cristianismo em termos de ciência? Fora isso, o catolicismo, ele dominava as ciências. É só você assistir aquele livro lá, Nome da Rosa, o filme, que a ciência estava muito reservada aos mosteiros. Com os reformadores, principalmente com Calvino, a ideia de Lutero e Calvino, a ideia de sacerdócio universal. Então agora todo mundo deve desenvolver os seus talentos. Então o método científico, essa ideia de eu quero ser cientista, não estava mais agora reservado a um mosteiro, a ser padre. Porque todos são sacerdócio universal. Sacerdotes. Então qualquer pessoa pode ter. Peraí, nenhuma essa vocação para ser. Não precisa ser padre, não precisa ser mosteiro. Entende? Então houve essa ideia por trás disso. Quando eu disse isso, o cara se revoltou lá. Ele se apontou, não, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu digo, desenvolva o seu pensamento, filho, porque isso não é resposta, não. Tá bom? Então hoje estou esperando. Porque é assim, é discordar por discordar. Tá certo? Então, assim, estatutos e juízos mostrar esse conteúdo, e tentar fazer sempre esses links. Tá? Por exemplo, se você está dando aula de matemática ao seu filho, como é que vocês vão fazer link com Deus? 2 mais 2 é igual a quanto? Eu não respondi não, tá? É igual a quanto? 2 mais 2. O que é que isso tem a ver com Deus? Tudo. Verdade absoluta. Certo. Mas um disclaimer. Se ele somar 2 mais 2, ele vai chegar a dizer que é 5? Não, dizer que é 4. Como é que ele pode ligar? Ele não vai ligar a Deus, mas por que nós ligamos? Porque a Bíblia diz que Deus é o ser racional, lógico, né? Entendeu? Então, assim, a estrutura da criação, ela reflete, essa ordem do nosso Deus. Entendeu? Então, assim, como é que a gente vai lidar? Não é só dizer assim, 2 mais 2 tá, nossos filhos, é mostrar como essas coisas, ciência, quando você olha para um gato, para uma vaca, olha, eu vejo pragmático, eu vejo uma picanha, eu vejo um leitinho, não sei o que e tal, mas como é que isso pode se relacionar com Deus? Deus criou todas as coisas, para o homem usufruir da melhor forma, tal, entendeu? Sempre fazer esses links com, essa ideia de como mudou o Senhor, a fidelidade, o propósito, guardar e cumprir, porque isso será forte, a sabedoria. Eu acho interessante demais, a sabedoria bíblica não é, geralmente está muito ligada com as coisas práticas e direcionada a Deus. O que é um homem sábio? Sábio é aquele que tem o Senhor. Já nós, a gente pensa muito assim que sabedoria, inteligência está ligado muito à intelectualidade. A gente sabe fazer essa diferenciação. Sabe? Intelectualidade são construções de conhecimento, matemática, física, português, mas biblicamente falando, o homem é a pessoa sábia. Quer ser sábio, não vai fazer faculdade não. Tem o Senhor. Aquela irmãzinha que vem passear na feira, por caldo de cana, não sabe de nada, mas ela é mais sábia, pode ser, do que qualquer um aqui de nós. Entendeu? Porque ela tem o Senhor. Então a sabedoria está ligada nisso. Será que nós estamos ensinando nosso filho nesse aspecto? Ou a gente quer ensinar só os nossos filhos assim? Pense bem, seu filho quer ser professor de educação física. Não, filho, te dá dinheiro não. Tu tem que ser advogado.
Veja a perspectiva. Não, mas veja a perspectiva. Não, filho, olha, você tem que... Ser pastor. Aqui, pior ainda. Pior ainda. Quer sofrer, vai ser pastor. A perspectiva deve ser, filho, aquilo que você quiser fazer, primeira coisa, glorificar a Deus. Honrar aquilo que você vai fazer. Essa é a perspectiva. Mas hoje não. Hoje é assim, os pais querem dar o melhor para o filho, mas para que ele seja alguma coisa. Né? Os pais querem trabalhar excessivamente para no final do ano o filho ter a viagem para o Walt Disney. E tem um autor, Pastor Deus no Coração da Criança, ele diz assim, há uma ideia errada hoje, diz assim, qualidade de tempo. Por quê? Porque os pais não têm mais quantidade de tempo. Então, para mascarar, eles botaram assim, agora qualidade de tempo. Olha, não importa a quantidade. Você dá 4 horas, mas eu dou 20 minutos, mas minha qualidade, ó. Aí ele vai dizer, não, isso não cola não. As duas coisas têm que andar juntas. Quantidade e qualidade. Agora substituiu. Entendeu? Porque os pais só querem trabalhar excessivamente. Não é para tão somente dar o melhor, mas para dar coisas aos filhos que às vezes ele não teve, às vezes porque meu vizinho tem, o filho do meu colega, rapaz, vai para Walt Disney, comprou agora um telefone novo que saiu, né? Sei lá, uns 5, 6 mil reais. Aí quer comprar também, entendeu? Não é mais por necessidade, não, é para mostrar que tem condições. Então isso não é um princípio bíblico. Então a gente tem que ter o propósito, o testemunho. Dirão, certamente, este grande povo é gente sábia, inteligente. Essa aqui que é a grande prova. Né? As pessoas olharem para nós e fazerem esse testemunho aí. Dizer para vocês que nós somos sábios e inteligentes. Quem já viu isso aí? Bater nos seus filhos não funciona. Foco na mudança. Veja, não bater nos filhos, é uma perspectiva, e foco na mudança de comportamento. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, para a gente interagir. Duas crianças. Essa aqui toma o brinquedo dessa e sai correndo. Essa vai, toma e começa a brigar, os dois começam a chorar. Geralmente, nós, familiares que tem essas crianças assim, bem dóceis, qual é a nossa tendência? Disciplinar quem? Essa criança, você tem que, se você só disciplinar ela, bater, você está só tentando mudar o comportamento. E as crianças não esperam demais. Ela pode se ligar e dizer assim, peraí, para que eu consiga algo, eu sei como conquistar papai. Forjar. Comportamento. Por quê? Porque a sua perspectiva é só mudança de comportamento. Quando deve ser mudança de coração. As duas crianças devem ser repreendidas. Essa porque tomou, e essa aqui porque está sendo egoísta e não dividir algo com a outra. Entendeu? Quando a gente tem essa perspectiva bíblica, muda a nossa relação com nossos filhos e nossas crianças. Entendeu? Então, a mudança não deve ser no comportamento. Comportamento, a gente vai ver já, é o resultado de algo que é muito mais profundo. Muito mais profundo. Mas a gente tende a só ficar na mudança. O que a Bíblia diz? Porque não faz uso da vara, odeia seu filho. Mas o que ama, desde cedo castiga. Então, isso aí, né, uso da vara, que hoje tem um problema lá do estatuto, né? Porque é o Estado querendo interferir numa área, numa esfera que não é dele. A esfera da família, quem deve dizer as ordens é o pai e a mãe. Agora, a família não pode ultrapassar, espancar. Né? Porque o provérbio também fala isso, né? Você não pode espancar. Bom? Então, há o limite. Porque eles pensam assim, que a gente defende, assim, o menino errou, bata, e tire... Não é assim não. A ideia não é assim não. Sobretudo, o que se deve guarda o teu coração, porque deles procede as fontes da vida. E aqui eu quero fazer a segunda parte, não o comportamento, mas o coração. O coração que é importante. Bom, o nosso coração ou está voltado para o rei, centrado em Deus, certo? Ou está contra Deus, olhando para todo mundo. É o que Jesus disse lá em Marcos, né? Ou uma coisa ou outra. Nosso coração ou adora, ou idolatra. Não tem como fugir disso aí. Ou para Deus, ou contra Deus, o mundo. Tá certo? É de forma, uns mais acentuada, outros não. Mas só tem essas duas perspectivas. Ou você está dentro do pacto, adorador, ou você está fora do pacto, quebrador da aliança, praticante de idolatria. Assentado lá do coração,
não há neutralidade, ou é Deus ou é o ídolo, certo? Romanos 1, 18 ao 32. Opa, deixa eu botar aqui. Essa deveria ser a nossa perspectiva, ensinar, né, a palavra de Deus, a água, para limpar o coração. Limpando o coração, o que vai acontecer? Comportamento e sentimentos sujos. Vai limpando tudo. Mas a gente tem que fazer isso, ó. Focar no comportamento. Entendeu? Aí as crianças se ligam nisso. Não pastorear o coração. A gente deve fazer o contrário. Pastorear o coração das nossas crianças. Para que dele o comportamento mude. Mas a gente tende a ficar nisso aqui. Né? Nós somos muito behavioristas nesse aspecto. Porque do coração procede os maus pensamentos, vocês já sabem. Fornicação, furto, lá em Mateus. Uma das justificativas para utilizar para as crianças é que a astutícia está ligada ao coração da criança. Entendeu? Criança é esperta demais. Tá bom? Aí a lei de Deus, né, deve estar nos nossos corações. Certo? Os 10 mandamentos, vocês vão ver agora por que isso. Porque do primeiro ao 4º mandamento, certo? Os conselheiros bíblicos que trabalham com a educação, vão dizer que está relacionado ao coração. Primeiro ao 4º mandamento. Motivações são as raízes, certo? Que Jesus falou que é o primeiro mandamento. Ama a Deus acima de todas as coisas. Do 5º ao 10º é nosso relacionamento com o próximo. É os comportamentos, os resultados. São os frutos, certo? O 2º mandamento. Amar o próximo no primeiro. Primeiro ao 4º, Deus aqui está no meu coração. Aquilo que está aqui é refletido naquilo que eu vou conviver com os meus irmãos. Então, os aspectos bíblicos que estão relacionados, envolvidos na educação. Instrução. Tá bom? Hoje, Doni começa com castigo. Felipe Fontes, ele começa com instrução. Aí eu mudei, eu tinha colocado castigo, mas depois porque realmente, como é que você vai castigar se não instruiu? Aí tem aquela ideia. Eu não sei se, eu acredito que hoje eu não tinha feito nessa intenção, né? Ele só foi descrever, sem necessariamente estar pondo em importâncias, né? Mas a importância é essa. Primeiro instruir o coração. E depois exercitar o comportamento, o castigo. Tá certo? Porque você já ensinou. O pastor Douglas ele diz assim, ó, que quando vai... veja como é que a criança é. Vocês conhecem o pastor Douglas. Ele tem 7 filhos. 7 filhos. Douglas Lima. É um americano, um cristão, assim, tem 7 filhos. Ele disse que os meninos estavam brincando, estavam perturbando o filho dele. Aí ele disse assim, abriu a porta, filhos vão dormir. Mamãe e papai estão cansados. Primeira vez. Aí primeira vez ele disse, os meninos brincando assim no quarto, filho, da próxima vez que eu voltar e ver alguém passando daqui, de uma cama para outra pelo chão, nem passando, certo? Ele usou essa palavra, passando, eu vou bater. Aí ele disse que foi, o menino começava brincando. Aí quando voltou, eu avisei, falei, não, pai, aí não desobedeceu o seu não. Aí ele pulou de uma cama para outra. Não passou por aqui. Veja como é que Deus está aí, gente. Aí ele disse assim, que ele pega ele tem um nome lá de um chicotezinho. Aí ele disse o nomezinho, sabe? Vocês sabem, né? Que ele gosta de conversar com vocês, quando vocês praticam algo, né? Você sabe que, às vezes, ele tem que, sabe? Fazer que vocês sintam dor, para você ver que a disciplina tem consequências. Tá? O Miriam, sabe? Ele disse que tá chorando assim, balola. Aí mostra todo, primeiro ele instrui, para depois exercer a disciplina, o castigo, certo? E visa a correção, e não somente a punição. Porque muitos pensam que o castigo é só punir, mas é correção para levar à conversão da pessoa. Para que eles saibam e entendam que o pecado tem consequências. Qual é a consequência maior? É o desabono, é a ira de Deus sobre nossas vidas. A família deve ser a supervisão do ensino, ou em casa, ou na escola. A família tem que participar do ensino dos filhos, indo para o colégio, vendo os livros, produzir pessoas responsáveis. Uma das funções, vocês vão ver esses textos aí, aquele que Jesus está morrendo e diz para o discípulo, né? Eis aqui a tua mãe, ou seja, está produzindo responsabilidade. A educação produz isso. Se preocupar com outras pessoas. E não tão somente aquela educação de intelectual, né? Ser um advogado, ser essa educação responsável. Deve ter características, praticidade, ensinar os filhos a lavar roupa,
arrumar o seu quarto, etc. Você vê muito isso em acampamento. Fui para o acampamento, uma irmã estava descascando cenoura, tomate, e tinha uma menina lá de 19 anos, 20 anos, está casada agora. E a irmã fez assim: tem como descascar aqui cenoura para me ajudar? Eu disse: não sei não. Ela fez: sério? Tomara, sei não. Mamãe não deixa eu fazer isso. Aí eu escutei isso, depois eu chamei a mãe e disse: olha, a senhora está criando sua filha para ser uma péssima dona de casa. Entendeu? Para quando o marido vê aquilo assim, dizer assim: o que é isso aqui? Isso não é um almoço, não. Isso não é uma comida. Então, assim, deixe sua filha descascar, colocar ensinamentos práticos e responsáveis para ela. Entendeu? Desde pequeno. Eu tenho uma sobrinha, ela tem 12 anos, eu acho, Carol. Minha irmã, ela sabe fazer tudo, minha irmã ensina tudo a ela, preparando ela para o futuro. Ela sabe cozinhar, ela me chama de pai. Ô pai, não sei o quê. Ela faz café, sabe? Assim, os básicos, lava a roupinha dela, as coisas mais simples, porque ela está ensinando a praticidade da vida. E não, assim, ela está criando uma... Eu estava aconselhando alguém que disse assim: eu vou me casar, pastor, mas eu já disse para meu namorado, né, que eu não lavo o prato. Eu não forro a cama, porque eu não nasci para isso. Eu já sabia que tem que ter uma empregada. Aí eu disse: ele está aceitando esse relacionamento? Tá. Eu digo: né? Eu espero que você mude, minha irmã. Porque você, pense bem, se você um dia chegar, não ter condições de ter uma empregada. Geralmente empregada de segunda a sexta. No sábado e domingo, como é que vai ter a tua casa para receber uma visita? Você pensa direitinho se tu está preparado para se casar ou não. A mãe não preparou ela para essas questões práticas da vida. Ensinado a ser adoradores, né, culto doméstico, que é uma prática esquecida. Estou terminando. Ensiná-los a entenderem que a instrução não é um fim em si mesmo. Você vai ser isso para ser famoso, para ganhar dinheiro. Não. Mas é um meio de aprendermos sobre o Salvador. Relacionar a nossa profissão ao cristianismo. O que é que nós devemos ensinar? O que é que a gente deve instruir? Ele é Deus eterno. Ele é o Senhor de tudo. Ele tornou-se homem. Ele é totalmente puro e sem pecado. Aquele que não tinha pecado tornou-se sacrifício pelos nossos pecados. Ele derramou seu sangue. Ensinar o evangelho às nossas crianças. Certo? Em casa. Porque às vezes é tão difícil isso. Às vezes os pais estão mais preocupados em ensinar matemática, química, física, do que ensinar o evangelho para as crianças. Tá bom? Ele derramou seu sangue, tá aí. Ele morreu na cruz, ele ressurgiu. Nunca devemos apresentar a pessoa de Cristo separada da sua obra, né? Ou um ou outro. Certo? Ressurreição, ascensão. Também não se deve apresentar a obra de Cristo de forma separada da sua pessoa. As duas coisas têm que estar juntas. Pessoa, obra, ensinamento. O que é que a lei sobre o homem? Eu aconselho, se você tem dificuldade nesse aspecto, né, pegar um bom catecismo, de Heidelberg, confissão belga, confissão de Westminster, catecismo maior de Westminster ou menor. Eles têm perguntas, respostas, perguntas, respostas, perguntas, respostas. A você treinar uma criança um ano naquilo dali, eu digo a você, no final do ano, dezembro, ela está afiada assim, para responder dentro daquele limite de idade dela qualquer dessas questões, porque é muita teologia e de forma bem simples para nossas crianças. Devemos falar sobre as exigências da lei. A lei não foi dada ao homem para que ele, observando-a, fosse salvo, pois nenhuma pessoa pode observar completamente a lei. Ela foi dada para mostrar, né, para avultar os nossos pecados. Tá bom? Então essa é a ideia da lei, ela é um espelho. Quando você está sujo ou suja, quando você olha no espelho, eu estou sujo, você vai pegar o espelho e vai se lavar? Quando você olha, o que é que você vai fazer? Você se olhou, está todo sujo no espelho. O que é que você vai ter essa tendência? Limpar. Então, pronto. Assim a lei. Ela mostra o nosso pecado. Para a gente se limpar. Procurar algo que nos limpe, que é Jesus Cristo. Tá bom? O segundo da lei é o freio, né? Para frear o pecado. E o terceiro uso é o mapa, né? Santidade. Qual o caminho que eu devo trilhar para viver conforme o Evangelho, a palavra de Deus. Já que eu estou mostrando a diferença, tá bom? Porque na confissão de fé do Westminster, sem entrar muito nesse assunto, ela tem uma perspectiva diferente do uso da lei. Aqui vigora no meio reformado, por incrível que pareça, é o uso da lei das institutos, e não a confissão de fé do Westminster. Tá bom? Aí isso aí está nesse livro aí, ele fala sobre isso. Charles Van Dixhoe, ele mostra a diferença nesse livro aí da cultura. Eu acho que foi lançado há
ano passado, foi retrasado. Muito bom esse livro, é um comentário da Confissão de Fé de Westminster. Então, o pecado ele pode ser definido como psicologicamente, né? Meramente pessoas remorsos. Por exemplo, alguém que perdeu a mãe, certo? E começa agora a ser revoltado. Aí diz assim, rapaz, isso ele está com um psicológico, né? Assim, não é pecado. Entendeu? Se ele confiar na providência de Deus, ele vai descansar no Senhor. Então não pode ser o pecado, é psicológico, sociologicamente, adultério. Adultério hoje é assim, quem nunca cometeu um deslize? Besteira, um cara bonito daquele, rapaz, tem que ser pecador mesmo. E essa menina aí que é bonitona? A menina um cara feio daquele, né? Oxe, ela tá cega mesmo, pai. Usar a sua beleza para estar arrumando os homens. Então assim, tornou-se o pecado agora algo social. É bonito um homem trair a mulher. É bonito uma mulher bonita trair seu namorado com todos os outros, certo? Mas isso não é sociologicamente, é psicologicamente. É uma quebra da lei de Deus. Isso deve ser ensinado aos nossos filhos. Finalmente, o papel do professor cristão. Ele deve ser uma pessoa que reúne qualificações profissionais e acadêmicas, porque a gente acha assim, vou montar uma escola, né? Eu quero ser professor. Eu sou uma pessoa piedosa, eu gosto de orar, não sei o quê, mas das qualificações espirituais. Mas você não tem nenhum preparo intelectual. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí tem que parar com isso, com essas carteiradas de crente. Ah, ela é crente. Morgana não, sabe? Não, Morgana não é da minha igreja, não, mas Morgana é altamente competente. Então chama ela aqui que eu conheço, sabe? Não, chamar quem é competente, crente, fiel ao Senhor, tem competência na área. Né? Segundo, deve ser uma pessoa comprometida a viver uma vida de serviço fiel para Deus. A gente não pode separar isso, tá bom? Nas escolas, principalmente escolas confessionais. Deve-se possuir equilíbrio e integração em todas as áreas de sua personalidade, para que possa transmitir segurança aos jovens. O professor influencia muito. Se for uma pessoa desequilibrada, né, para ouvir contestações, vai ter um aspecto negativo. Deve estar bem consciente de que sua tarefa lhe foi comissionada pelos pais. Não é que a escola vai tomar o lugar do pai. O pai diz assim, eu autorizo vocês a ensinar meus filhos. Então, ele está ali como um substituto dos pais, mas dado essa comissão que o pai outorgou. E não simplesmente agora ele quer substituir o lugar do pai. Tá bom? Então, tem certas coisas que o professor deve ouvir e direcionar com o pai. Olha, falar com o pai. E não tão somente, por exemplo, alguém que chega assim e diz assim com o pai, o professor que está grávida, está usando drogas. O pai não deveria ficar só para si. Ele deveria chamar o pai e dizer, ó, a filha está com esse problema, entendeu? Porque ele não é o pai, né? Ele foi só comissionado. Deverá, por último, conhecer o significado verdadeiro do que é educação escolar cristã, os seus preceitos e suas bases. Conclusão. O objetivo da educação cristã é a verdade, a transmissão da verdade. Gordon Clark. Muito obrigado. Deus abençoe.